que tinham uma outra função muito legal, que era deixar você mais feliz. Porém, o que é que tem começado a acontecer? Jogo aberto aqui, viu, gente? Papo reto aqui. Hoje, aqui no quadro, a nossa mensagem para vocês é: salve, salve, galera! Então, Adam Aba, seu coach expert de Dragon Pharma, iniciando um novo quadro aqui com vocês, trazendo de cara um probleminha sério, verdades que precisam ser ditas. Vocês já ouviram falar de Tadalafil pré-treino? E já ouviram falar de uma galerinha que tá tendo probleminhas, mesmo usando isso? Então, se você já ouviu falar disso, acompanha a gente, roda a vinheta e bora lá! Fala, galera. Então, por que a gente está querendo começar hoje já com esse tema polêmico e por que eu falo que é uma verdade que precisa ser dita, apesar de que talvez vai incomodar algumas pessoas? Porque antes de mais nada, nós aqui na Dragon Pharma temos o compromisso de trazer para vocês sempre conteúdo de qualidade embasado nas mais recentes pesquisas científicas, certo? Desde a nossa suplementação até todos os nossos quadros, nós sempre procuramos trazer para vocês coisas que são respaldadas pela ciência. E infelizmente, cada vez mais tem se feito uso desses medicamentos, eu acredito até que de uma forma leviana. Começou uma febre, né, do uso dos chamados vasodilatadores, que tinham uma outra função muito legal, que era deixar você mais feliz. Porém, né, isso na verdade tem um problema. O que a gente sabe, gente? A gente sabe que apesar do sildenafil, tadalafil, né, o Viagra, o Cialis, eles serem medicações que são utilizadas para o tratamento da disfunção erétil, eles não têm necessariamente um grande efeito na vasodilatação, até porque são enzimas diferentes que vão estar associadas a esse efeito de, vamos dizer assim, aumento de vascularização. Para quem não sabe, tem um mecanismo de ação aparecendo aqui, certo? De como que funcionam esses medicamentos. Vamos pensar, o pênis, ele é um órgão esponjoso. Daí você pensa no Bob Esponja. O que o Bob Esponja faz? Ele não absorve coisas? É mais ou menos essa a ideia. O pênis, para ficar ereto, ele tem que se inflar com sangue. Então você imagina que lá dentro a gente tem órgãos chamados corpos cavernosos, beleza? Que funcionam realmente como esponjas e que absorvem bastante sangue, né? Principalmente mediado pela ação, né, de um sinalizador que a gente chama de óxido nítrico. E você já deve ter ouvido falar dele, porque lá atrás, na década de 90, ficaram muito famosos os pré-treinos que continham precursores de óxido nítrico. E vocês já devem ter ouvido falar deles, alguns, certo? Por exemplo, os nitratos, por exemplo, o extrato de beterraba, por exemplo, a arginina, a ornitina, entre outros, correto? Muito bom. Realmente eles têm essa função de vasodilatadores? Sim, eles conseguem aumentar, mesmo que não seja assim de maneira exorbitante, as concentrações de óxido nítrico. Beleza? E como vocês estão acompanhando aqui no esquema, vocês observam que o óxido nítrico ele é um dos sinalizadores para que realmente o pênis se encha com sangue. Qual que é a ideia do Cialis e do Viagra? Vocês estão vendo aqui na setinha? Tem aqui aonde que cada um deles vai funcionar. Existe uma enzima que é chamada de PDE5, fosfodiesterase 5. E o que ela faz? Vamos dizer assim que ela corta o barato da via de sinalização. Por quê? Quando ela se torna ativa, ela corta o efeito de um dos sinalizadores, que está aqui, que é o GMP cíclico, não vem ao caso, tá bom? A gente não precisa entrar muito nisso. E basicamente o Cialis e o Viagra, eles têm como função inibir essa enzima. Se você inibe essa enzima, o barato não é cortado, basicamente. Porém, o que tem começado a acontecer? E isso eu falo por prática, né? De dia a dia, de quem atende pacientes no dia a dia e que conversa com outros profissionais de saúde que também têm observado esse tipo de coisa. Infelizmente, muitos pacientes que não têm disfunção erétil, certo? Têm experienciado quadros de disfunção. E aí você pensa, Adam, mas isso não está relacionado com o uso de ergogênicos? Beleza, o que a gente faz então com o raciocínio clínico? Vamos investigar causas. A gente observa testosterona do cara, tá lá, legal. Estradiol do cara, legal. DHT do cara, legal. Prolactina do cara, legal. Bom, você então exclui algumas dessas causas, certo? Normalmente o cara que tem um hipogonadismo, um distúrbio ali de testosterona, alguma coisa, a gente já exclui essa possível causa. Causas psicológicas, beleza, a gente troca uma ideia com o cara, jogo aberto aqui, viu, gente? Papo reto aqui. Você consegue se masturbar? Sim. Sem a necessidade de talvez desses vasodilatadores? Sim. Opa. Então tem aí talvez uma causa psicológica. Maravilha. E quando o cara não consegue nem se masturbar sem isso? Pera aí, então não é uma causa psicológica, pode ser já uma causa orgânica, certo? E aí começa a ficar um pouco mais complicado. Como vocês estão vendo aqui embaixo, né, eu estou deixando esse artigo para vocês de 2014, do SINSEC,
e colaboradores, né, que saiu numa revista de bom prestígio até dentro da área, que é o Urology. Esse artigo fez um teste com ratos, no qual foi administrado 3 tipos de inibidores, né? Então o sildenafil, o tadalafil, o vardenafil e também um grupo que tinha placebo. Beleza? E nesses ratos, que tinham 4 meses, ou seja, eram ratos jovens, eles foram suplementados e depois de algumas semanas de tratamento foi feita ali o sacrifício do animal e biópsia do pênis. E o que se observou, como vocês podem ver aqui na figurinha que está caindo do lado? Que tinha um remodelamento do corpo cavernoso. O que significa isso? Que aquele órgão que era esponjoso agora estava se tornando rígido, ou seja, ele está se tornando cada vez mais incapaz de se inflar com sangue, certo? Então, mesmo que você tenha aí o uso do medicamento, ele já não é mais tão eficaz, tão efetivo como era no começo. A gente observa principalmente que o cara que ele começou fazendo uso do tadalafil, né, que teoricamente seria algo mais tranquilo, né, com menos colaterais, até uma potência relativa um pouco mais baixa, tendo que fazer uso de um medicamento com uma potência um pouco mais alta, que é o sildenafil, o Viagra, para poder ter uma ereção satisfatória. Certo? E aonde que vem o problema? Gente, a gente está falando de pessoas novas, a gente está falando aí de rapazes com 22 anos, 20 anos, 18 anos, que estão fazendo uso desses medicamentos de maneira indevida, de maneira inadequada. Eu sei que existem artigos que podem dizer o contrário. Eu sei que esse artigo foi feito, por exemplo, com ratos, com cobaias. Mas aí a gente tem que analisar o seguinte. Em primeiro lugar, se a gente fosse fazer esse tipo de delineamento experimental com humanos, você se disponibilizaria a deixar o pesquisador fazer uma biópsia do seu pênis? Ou seja, tirar um pedaço do seu pênis para poder levar um microscópio e avaliar esse remodelamento? Já começa aí uma limitação. Então tudo na ciência a gente parte de um pressuposto, certo? E se é possível fazer a avaliação, a gente faz. Se não for possível, a gente trabalha com os dados que estão ali disponíveis, correto? A gente observa no dia a dia esse problema. Existem outras maneiras menos agressivas, menos drásticas? Existem, gente. Hoje o mercado de suplementação ele é rico em diversos produtos que podem te conferir vasodilatação com menos risco do que utilizar um medicamento. E aqui eu não vou fazer só propaganda do meu produto, lógico, eu quero que vocês usem o meu produto. Mas antes de mais nada, eu tenho a intenção de conscientizar vocês de que o mercado ele tem produtos que são melhores do que utilizar isso. Outro ponto, vai ter gente que vai falar, ah, mas só que na medicina ele é utilizado, por exemplo, para quadros de pós-evento isquêmico, certo? Relativo, a gente tem médicos na equipe no qual a gente faz essa discussão todo dia em equipe multidisciplinar e que questionam o real valor desses medicamentos nos quadros de isquemia. E veja, é pós-isquemia, ou seja, você já teve um evento patológico para poder se beneficiar disso. Não adianta querer fazer o uso preventivo. Talvez, se você quiser extrapolar um pouco, ele vai ter ali uma vantagem em quadros de hipertensão pulmonar, por exemplo. Como já foi discutido com um médico da minha equipe também, Dr. Rodrigo Gibim, que é hematologista. Então assim, gente, hoje, aqui no quadro, a nossa mensagem para vocês é: parem de fazer o uso inadequado desses medicamentos. Se você tem orientação médica para fazer o uso do medicamento, ok, faça. Agora, se você, rapaz novo, que está querendo entrar nesse mundo, já está utilizando outros recursos ergogênicos, vai colocar mais um que pode te trazer consequências futuras, sai fora. Bodybuilding, né? Toda a questão do fisiculturismo, o fitness, ele pode ser muito bonito se você souber utilizar os recursos de maneira clara, consciente, sã e segura. Beleza? E é isso, galera. Então, se vocês gostaram desse primeiro quadro de Frente com o Dragão, deixa aqui nos comentários outros conteúdos que vocês gostariam que a gente viesse discutir aqui. Sem papa na língua, sem conversinha, sem mimimi, papo reto, tá bom? Curta o conteúdo, compartilhe, envie essa informação para alguém que possa ser útil. Eu sei que muita gente vai se interessar por esse assunto. Ativa o sininho, se inscreva no canal, siga a mim, siga a Dragon Pharma, fortaleça o nosso trabalho. Isso aqui é para vocês. É nóis.